A gente vai falar aqui sobre o valor histórico de Atos dos Apóstolos a partir desse material História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, de Joseph Ambros, da editora Agnus. E aqui o autor ele chega a dizer que a impressão geral que recebemos da leitura do livro é a de ser uma narrativa verdadeira, feita por um historiador consciencioso, guiado pelo Espírito Santo. Já em 1790, Pelley traçou no seu livro Coincidências Casuais, traçou no seu livro, Horae Paulinae, as coincidências casuais entre os Atos e as epístolas paulinas, com argumentos que não perderam ainda o seu valor. Os pormenores do capítulo 27 foram defendidos em uma monografia escrita por James Smith, de Jordan Hill, o qual é uma autoridade clássica. Em anos recentes, têm sido feitos trabalhos brilhantes sobre os Atos, deixa eu ver aqui, especialmente nos seus livros. Deixa eu olhar aqui. Alguns dos principais resultados de investigação moderna acham-se reunidos pelo Dr. F.H. Chase nas suas deixa eu ver aqui, leituras sobre credibilidade do livro de Atos dos Apóstolos em 1902. E aí, deixa eu tentar só afastar um pouquinho aqui, insistindo na questão da autenticidade, é especialmente interessante notar a fidelidade do escritor no emprego dos títulos oficiais, bem como nas referências que faz às características locais ou pessoas. Desse modo, na descrição da visita de Paulo à Macedônia, achamos em Filipos que era uma colônia romana, os pretores e os lictores, segundo o modelo da cidade imperial. Mas em Tessalônica, uma terra livre, as autoridades eram politarcas, uma designação que não se acha em livros, mas que apareceu numa inscrição encontrada nesta mesma cidade e que agora se encontra no Museu Britânico. Mais maravilhoso ainda é o seguinte: em Corinto, o principal magistrado designado corretamente pelo nome de procônsul, como nas províncias senatoriais, como a província era antes e depois deste tempo, 52 ou 53 depois de Cristo, imperial, caberia à respectiva autoridade a qualificação de propretor. É para notar que o procônsul Galho de Corinto, que Lucas mostra ser dotado de um espírito pacífico e tolerante, e descrito por Sêneca, seu irmão, como homem que se distinguia pela amabilidade, sendo por isso mesmo geralmente querido, aqueles mesmo que mais o estimam ainda não o estimam bastante. Outro procônsul, Sérgio Paulo, estava em Chipre, deixa eu ver aqui, na própria ocasião da visita de Paulo. Deixa eu ver aqui. E coisa singular é que uma inscrição há pouco descoberta na ilha menciona Paulo procônsul. Além disso, a narrativa sobre a visita de Paulo a Atenas está também em plena concordância com o que sabemos por outras fontes da cidade e daqueles tempos. Estes são apenas alguns exemplos da veracidade e naturalidade com que foi escrito o livro. Então a gente, por exemplo, vai observar que o autor aqui, perdão aí pelo meu enrolation no inglês, tá bom? Mas assim, é interessante observar que o autor aqui está falando sobre o fato de ter algumas informações históricas que batem com algumas informações no livro de Atos. Daí a questão, né, da importância histórica.
E ele até continua falando aqui: não vamos nos ocupar aqui dos argumentos hipotéticos que caracterizam muita crítica hostil ao caráter histórico de Atos, isto é, que as narrativas miraculosas do livro de Atos devem ser lendárias e de data posterior. Nem é preciso mais do que referirmos à já refutada teoria da escola de Tübingen, segundo a qual o livro é uma narrativa tendenciosa, um romance escrito com o fim de reconciliar o cristianismo de Paulo com o de Pedro. Sem dúvida, o escritor revela no modo de escrever uma certa tendência. Tem um propósito em vista que modifica tanto a substância como o tratamento de sua história. Mas as recentes tentativas para definir esta tendência e, por meio dela, enfraquecer o crédito histórico da narrativa parecem ser tão especulativas e fúteis como a teoria mais antiga, que foi posta de parte. A prova positiva da historicidade do livro permanece firme. Com satisfação, podemos aceitar as palavras do próprio professor Schmeidel. Todos os historiadores que não são simplesmente analistas devem revelar uma tendência no sentido mais largo desta palavra, não ficando por isso necessariamente afetada a sua fidelidade. Não é fora de propósito acrescentar que no plano que o escritor teve em vista, houve a direção do Espírito de Deus, isto é, segundo as palavras do Cônego Liddell, uma inspiração seletiva. Continuando aqui, todavia, há duas ou mais dificuldades especiais a que vamos fazer uma breve referência. As três descrições da conversão de Paulo. O acontecimento é narrado por Lucas em Atos 9, de 1 a 19, por Paulo no seu discurso ao povo de Jerusalém depois da sua prisão, capítulo 22, versículo 1 a 16, e na presença de Agripa e de Festo em Cesareia, capítulo 26, versículos 10 a 18. As discrepâncias da narrativa dizem respeito às palavras de Jesus e ao efeito da visão, esqueci o óculos, tá bravo, ao efeito da visão sobre os companheiros de Paulo. E, efetivamente, não há concordância verbal entre as duas narrativas. Ante Agripa, o apóstolo abrevia a história e atribui a Jesus as palavras que nas outras duas narrativas são proferidas por Ananias. Mais difícil, porém, se tem achado a parte concorrente ao efeito produzido pelo incidente nos companheiros de Paulo. As três descrições são, deixa eu ver aqui, peraí, as visões que, deixa eu ver aqui, Atos 9, 7, e os varões que iam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Paulo levantou-se da terra. B. Atos 22, 9. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram mudos, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. C. Atos 26, versículos 13 e 14. Vi ao caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, a qual me rodeou a mim e aos que iam comigo, com a sua claridade. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava. Então a gente encontra aqui, as duas diferenças de circunstâncias se notam nas palavras pararam.
caindo nós todos, C, ouvindo a voz, A, não ouviram a voz, B. A primeira, em qualquer caso, se pode dar, sendo fácil supor que os homens primeiramente tinham caído e depois se levantaram. Com respeito à segunda, seja qual for a explicação que se queira adotar, as descrições exprimem igualmente o fato de que todos os companheiros de Paulo presenciaram o milagre, compreendendo Paulo somente a sua significação. Isto deve deixar-nos satisfeitos, a não ser que queiramos formar os nossos juízos sobre a história segundo todos os rigores matemáticos, e vê-se em tudo uma prova da fidelidade do historiador, que para cada caso se serviu do respectivo documento, segundo a maneira como estava narrado o fato, não procurando efetuar uma harmonia fácil. B. A revolta de Teudas. Mas antes de ir para a revolta de Teudas, é bom a gente observar aqui o seguinte, que a gente se depara com algo bastante interessante, que é assim, se a ideia fosse, dar um somebody love, por que ia preservar as narrativas diferentes? Era simples, era só escrever as 3 narrativas do mesmo jeito. Então a gente percebe que houve uma intenção de ser fiel ao registro. E vamos e venhamos, nós que estamos aqui, a gente consegue contar o mesmo fato da mesma forma todas as vezes que a gente conta? Então é importante a gente ter essa ideia. Uma coisa é filmar aqui agora o Fernando falando, copiar em casa o que o Fernando falou e ler o que a gente escreveu que o Fernando falou. E mesmo assim, corre-se o risco de na gravação a gente entender alguma coisa diferente, escrever alguma coisa diferente, e quem lê depois lê alguma coisa diferente, igual no meu caso aqui sem os óculos, a batalha que está sendo. Percebeu? Então, lembra, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. E linguagem humana pressupõe o quê? Pressupõe todas essas questões humanas da parte das narrativas bíblicas e dos textos sagrados. Vamos para a parte B. Então, a parte A gente tem as 3 descrições da conversão de Paulo. B, a revolta de Teudas, no capítulo 5, versículo 36. Gamaliel, no seu discurso perante o conselho, refere-se a 2 movimentos revolucionários que se tinham malogrado. O primeiro teve Teudas como chefe principal, e depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento. Quanto a Judas, a narrativa de Lucas concorda inteiramente com a de Flávio Josefo, que também descreve um levantamento efetuado por um tal de Teudas, mas este, em lugar de ser antes do de Judas, no ano 6 ou 7, foi por ocasião da procuradoria de Cáspio Fado, em 44 a 46, e portanto mais ou menos 10 anos depois da fala de Gamaliel. Pormenores amplos e diversas explicações deve o leitor ler nos vários comentários e dicionários da Bíblia. Já se tem dito que Lucas tinha tomado os seus apontamentos a respeito do discurso de Gamaliel, mencionando paralelamente ao primeiro caso o de outro insurgente judaico, sobre cuja situação cronológica estava em erro, lapso este que não poderia de forma alguma
enfraquecer seus créditos de historiador. Mas à medida que vamos conhecendo melhor o seu cuidado e precisão no escrever, torna-se menos fácil atribuir ao escritor tão escrupuloso um anacronismo desta ordem. Deixa eu ver aqui. Pode, pois, o erro ser de Joséfo, ou então o Teudas de Lucas pode, deixa eu ver aqui, pode ser qualquer outro insurgente do tempo de Herodes, que Joséfo não nomeou e que devia talvez estar entre os 10.000 desordeiros da Judéia a que ele se refere. É bem mais sério o uso deste engano quando dele se quer fazer argumento para mostrar a dependência em que o autor de Atos estava de Joséfo, na intenção de se contestar que Lucas fosse o autor. O trecho acerca de Teudas em Joséfo é seguido pouco mais adiante pela notícia de um levantamento efetuado pelos filhos de Judas, e então imaginam que uma vaga reminiscência desta página é que levou o autor de Atos a falar da revolta de Teudas, seguida da de Judas da Galiléia. Não deixa de ser curioso este sistema de crítica. C. Divergência entre Atos e a Epístola aos Gálatas. Então a gente viu que a primeira foi as três descrições da conversão de Paulo, depois a revolta de Teudas, e agora divergências entre Atos e a Epístola aos Gálatas. Deixa eu ver aqui. Querendo Paulo assegurar aos Gálatas judaizantes a sua independência com respeito aos primeiros apóstolos, faz ver em que circunstâncias ele empreendeu duas das suas viagens a Jerusalém. Diversas dificuldades ocorrem por não se poder harmonizar a sua narrativa com a dos Atos, e esta circunstância é aproveitada em desabono de Lucas, chegando o professor Schmeidel a proclamar a existência de uma contradição categórica. Todavia, a afirmação deste crítico não pode, de maneira alguma, provar-se. Gálatas 1, versículo 15 a 24, comparando com Atos 9, versículo 19 a 30. Paulo refere-se à sua residência na Arábia, fato que Lucas silencia. 3 anos se passaram antes da sua ida a Jerusalém, e quando partia para Tarso, não era ainda conhecido de vista das igrejas da Judéia. A narrativa de Lucas não precisa o tempo, mas não se pode razoavelmente dizer que não decorreu o espaço de 3 anos. Lucas fala do ministério de Paulo em Jerusalém entre os gregos, mas esta mesma restrição de trabalho e a sua partida precipitada de Jerusalém nos levam a crer que ele não era, na verdade, conhecido pessoalmente das igrejas da Judéia. Além disso, se Paulo, nas suas palavras aos Gálatas, tem principalmente por fim mostrar que trabalhava independentemente dos apóstolos, e se Lucas procurava fazer conhecer a recepção que ele teve em Jerusalém, pode-se dizer que uma narrativa não exclui a outra, como Atos 9:26 e Gálatas 1:18. Então, a gente tem pelo menos
um ponto. Vamos para o segundo. Gálatas 2, versículos de 1 a 10, comparando com Atos 15, versículos 1 a 29. Os pontos de divergência sobre que principalmente se insiste são os seguintes. Paulo diz que foi a Jerusalém em virtude de uma revelação, Gálatas 2:2, ao passo que Lucas refere-se a uma resolução tomada, Atos 5:12. Paulo diz ter particularmente exposto o Evangelho, ao passo que Lucas faz a descrição de um concílio geral, acho que 15:12, de um concílio geral. Também a narrativa de Paulo é principalmente sobre pontos de controvérsia e de discordância, mas embora os fatos sejam narrados com diferentes pontos de vista, podem facilmente conciliar-se. Além disso, são numerosas e claras as harmonias das duas descrições. E 3, não nos causa surpresa o ler, deixa eu ver, não nos causa surpresa o ter Lucas deixado de mencionar o incidente que vem em Gálatas 2, versículos 11 a 13. Se a questão for levantada desta forma, como podia Pedro proceder assim em vista da sua atitude no concílio de Jerusalém, a que se refere Lucas em Atos 15, versículos 13 a 11? Poder-se-ia responder com Lightfoot que essa inconsistência era a própria de Pedro. Além disso, como Harnack já observou perspicazmente, o incidente corrobora pelo menos o que no livro de Atos se lê. Na verdade, Paulo não podia acusar Pedro de hipocrisia se ele não tivesse propriamente adotado as ideias de Paulo sobre o assunto. Qualquer que sejam as dificuldades que possam ainda ficar em situação, sem solução, não há certamente contradição entre Paulo e Lucas, e a rigorosa crítica a que o livro de Atos tem sido sujeito nesses últimos tempos tão somente fortifica a nossa confiança na única história que o cristianismo possui relativamente aos seus primeiros 30 ou 35 anos. E então, a gente, por exemplo, vai observar aqui algumas questões para a gente raciocinar. As primeiras divisões deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, não, deixa eu olhar, vamos falar sobre conteúdo no próximo vídeo, encerrando aqui para a gente começar de novo.